Olá, eu sou a professora Maria Fernanda e hoje venho falar sobre o ódio sobre os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Antes de mais nada, queria deixar dois recadinhos muito importantes aqui para vocês. O primeiro recadinho é, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma curiosidade ou quer deixar alguma dica, por favor, deixe nos comentários aqui embaixo que eu estarei lendo e respondendo vocês assim que possível. Beleza? O segundo recadinho é, na descrição desse vídeo eu vou deixar dicas de filmes, séries, livros, e inclusive um blog que eu escrevi com mais detalhes, tá bom? E, na verdade, um terceiro recadinho aqui, eu queria deixar avisado neste vídeo, é que terá algumas partes sensíveis, então, se você for uma pessoa extremamente sensitiva, dá uma pulada em algumas partes do vídeo, tá bom? Porque a gente sabe que é um tema extremamente sensível, é um tema extremamente doloroso, mas é um tema que precisa, sim, estar sempre falando. Então, vamos lá. Por onde começamos? O que foi o Holocausto? Quanto tempo esse Holocausto durou? Quem foi o responsável? Quem foram os responsáveis? E a pergunta que todo mundo, né, sabe a resposta, porém, é muito importante. Quem foi Adolf Hitler? O Holocausto foi marcado, ou a Shoah, né? Em Yiddish, né? Fala-se Shoah. O Holocausto foi marcado pela perseguição e o massacre de 6 milhões de judeus no total. Isso na Europa, tá bom? Há tabelas de dados que você consegue achar na internet referindo sobre a quantidade de mortos. Claro que quando nós falamos sobre esses números, a gente tem que ter em mente que foram números que foram recuperados. Ou seja, a gente desconfia, né, muitos historiadores, pesquisadores, rabinos e tudo mais, de que esse número tenha sido muito maior. Mas é aquela coisa, a gente sabe que no final da guerra houve muita queima de arquivo. Os nazistas queimaram muitos livros, documentos extremamente importantes, certidões de nascimento de vários judeus, várias pessoas que estavam ali nos campos de concentração. Então, esses 6 milhões é um número que se coloca pela quantidade de judeus que tinha na Europa. Porém, a gente tem que lembrar que, de certo modo, deve ter tido muito mais pessoas. O Holocausto ele acabou durando de 1939 a 1945. Porém, esta é a data da Segunda Guerra, que começou a Segunda Guerra. Porém, já desde o final da Primeira Guerra, lá em 1919, que as repressões pelos judeus começaram, pelo sistema nazista, tá bom? Quem foram os grandes responsáveis sobre o ódio, sobre o Holocausto? O primeiro grandíssimo responsável foi Adolf Hitler. Os responsáveis, os outros responsáveis, vamos pôr assim, foram aqueles que seguiam ele, foram aqueles que cumpriam e compravam o discurso dele, que incentivavam o ódio. E por incrível que pareça, depois de 77 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, ainda há pessoas que compram o discurso de Hitler, compram esse discurso extremamente antissemita, tá bom? Adolf Hitler, ele foi, né, a pergunta é quem foi Adolf Hitler? Como que ele chegou ao poder? Como que ele ascendeu na Alemanha? Adolf Hitler, ele era um soldado. Ele ficou conhecido como, primeiramente, um soldado. Ele tentou entrar na Escola de Arte de Viena, mas ele não conseguiu. Porque falaram que ele não tinha um perfil para a faculdade de pintura. E ele acabou sendo um soldado na Primeira Guerra Mundial. E o que acontece, meus queridos?
quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha está devastada. Gente, mas ela está devastada num nível que, assim, a Alemanha está na falência total. E isso é um detalhe que é muito importante. Por que eu falo que é muito importante? Porque quando estamos falando neste período, no final da Primeira Guerra Mundial, nós estamos falando exatamente sobre o período em que começa mais ainda as repressões. Por quê? Os judeus começaram a ser responsabilizados por tudo o que acontecia de ruim na Alemanha, as percas que eles tiveram durante a Primeira Guerra, que é muito importante lembrar aqui. A Alemanha, ela teve um limite de frotas navais, um limite de pessoas na artilharia, teve que abrir mão das terras colonizadas, não vamos usar esse termo, eu acho esse termo muito horrível, apropriou indevidamente, né? Porque né, a gente sabe, né, voltando um pouco mais na história, que a Alemanha fez parte da repartição da África, tá? E aí o que acontece, gente? Depois que acabou a Primeira Guerra, houve esse tratado, o Tratado de Versalhes. Eles se reuniram, os países vencedores, os países aliados, e fizeram um tratado responsabilizando a Alemanha por tudo de ruim que aconteceu, inclusive nos gastos financeiros dos países. Além da Alemanha ter que arcar com os gastos do seu próprio país, ela teve que arcar com os gastos dos outros países. Isso quebrou a Alemanha de um jeito sem precedentes. E isso foi fomentando cada vez mais aquele ódio dentro dos alemães não judeus, tá bom? E o que acontece? Gente, foram navios, terras, foram a infantaria, tudo. Perdeu tudo. Gente, zerou. Só que quem comandava na época os bancos? Os judeus. Então, assim, começou durante esse período a começarem a podar a forma como os judeus deveriam trabalhar, a forma como eles deveriam seguir a vida deles. E vou mostrar uma foto aqui pra vocês. Essa aqui é no final da Segunda Guerra Mundial, tá bom? A segunda não, me perdoe, a primeira. A Primeira Guerra Mundial, ela foi conhecida como Guerra das Trincheiras. Ou seja, os soldados eles ficavam em trincheiras, atirando de um lado e de outro, de um lado de outro, de um lado de outro, até ir avançando e chegando no destino, né, final. Então, assim, é só um recadinho aqui. Peço desculpa se eu errar alguma coisa, se eu errar alguma palavra, alguma data, tá bom? Tá de madrugada, então e peço desculpas também se o áudio estiver muito baixo. Eu vou pedir deixar um aviso para aumentar o som, porque é exatamente 1h45 da madrugada que eu estou gravando esse vídeo, tá bom? Então vamos continuar. Ao final, o que aconteceu? O que fomentou? O que fez com que a cabecinha de Hitler começasse a criar esse ódio pelos judeus? E deixa eu falar uma coisa. Foi descoberto uma carta para um colega dele, que é soldado, que participou junto da Primeira Guerra com ele, chamado Adolf Gemmlich. Eu não sei como pronuncia, né, o resto do nome, mas eu vou ler aqui um trecho da carta para vocês.
Existe, vivendo entre nós, uma raça não alemã, estrangeira, que não se dispõe e não é capaz de abrir mão de suas características. E mesmo assim, desfruta de todos os direitos políticos que nós dispomos. Tudo que leva os homens a se esforçarem para obter mais coisas elevadas, como a religião, o socialismo ou a democracia, é para ele um meio para um fim, para satisfazer sua cobiça por dinheiro e poder. Suas atividades produzem uma tuberculose racial entre as nações. E o objetivo final de qualquer governo alemão deveria ser a remoção intransigente de todos os judeus. Essa carta ficou muito famosa depois que descobriram, porque já começa mostrando que o pensamento dele, o pensamento antissemita de Hitler já começou depois que acabou a Primeira Guerra. Gente, nós estamos falando nisso em 1919. Hitler, ele entra no poder a partir de 1937, 38. Então, assim, a ideia ali já foi fomentando ali dentro dele, esse ódio. Não, porque a desgraça de toda a Alemanha é por causa dos judeus. Então, assim, é muito importante ressaltar aqui que tem um livro de Martinho Lutero. Vamos recapitular aqui só um pouquinho que é Martinho Lutero. Vocês lembram dos protestantes, das leis, 96 leis coladas na porta da Igreja Católica? Então, quem foi responsável por isso? Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele escreveu um livro sobre os judeus e suas mentiras. E este livro foi muito usado, gente, presta atenção, ele foi muito usado como discurso dos nazistas até o fim. Por quê? Eu vou ler um outro trecho do livro. E detalhe, esses trechos que eu estou lendo para vocês, eles estão no blog que eu escrevi, tá bom? E vocês podem dar uma lidinha lá, tal. E depois eu vou indicar, no finalzinho eu vou indicar um livro muito legal para vocês, que fala um pouco sobre isso. Então vamos lá. O trecho diz assim, abre aspas. Finalmente, no meu tempo, foram expulsos de Rastibônia, Magdeburgo e de muitos lugares. Um judeu, um coração judaico, são tão duros como a madeira, a pedra, o ferro, como o próprio diabo. Em suma, são filhos do demônio condenados às chamas do inferno. Os judeus são pequenos demônios destinados ao inferno. Gente, Lutero escreveu isso em 1543. A Primeira Guerra foi no ano de 1900. Pausa dramática para vocês. Então você vê, se vocês prestarem muita atenção, o antissemitismo, ele não veio graças à Alemanha. Ele já veio de séculos, desde perseguições, desde as diásporas, que inclusive, se vocês quiserem falar, saberem mais sobre os hebreus, que é o início da comunidade judaica, eu vou deixar um link aqui, o link do vídeo, da videoaula que eu falo sobre isso, tá bom? O que acontece, gente? Hitler começou a falar, começou a sair para pregar a palavra dele, o ódio dele para as pessoas. E a revolta dos alemães estava tão grande por terem perdido a Primeira Guerra e responsabilizando, culpando imensamente, unicamente os judeus, que eles criaram o Partido Nacional
Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja, a autodenominação dos nazistas. É por causa desse partido que as pessoas começaram a levar a sério o que Hitler falava. É por causa desse partido que foi levando Hitler de várias cidades, vários lugares pela Alemanha, e ele subia nos palanques. Ele tinha uma retórica incrível, onde ele conseguiu convencer milhões de pessoas. Só um adendo aqui, tá, gente? Quando eu falo que ele tinha uma retórica incrível, é a capacidade dele de convencer milhões de pessoas a aceitar e acatar a ideia dele. Eu não estou falando que ele foi incrível, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que ele conseguiu convencer e falar aquilo que estava enrustido dentro de milhões de pessoas, que as pessoas não tinham coragem nenhuma de dizer. Ele conseguiu dizer. Então, ele só se ergueu, ele só virou o Führer, né? Führer, eu não sei de pronunciar direito em alemão, por causa das pessoas que seguiam o seu discurso, das pessoas que concordavam com o que ele estava falando. Peraí, gente, olha o que ele fez, olha tudo que ele fez e a quantidade de gente. Ele não fez isso sozinho. As pessoas têm um certo pensamento de culpar Hitler em 100%, mas é muito preciso e é muito importante dizer que não foi só ele. Atrás dele tem milhões e milhões e milhões de pessoas que concordaram com o discurso dele, que mataram os judeus, que trabalharam para ele. Claro que nós não podemos taxar todo mundo de nazista, porque há depoimentos de pessoas que não queriam fazer o que estavam fazendo. Só que se não fizessem, morriam juntos com os judeus. E outros grupos, tá bom? Não só judeus, tá bom? Foram ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, pessoas deficientes, pessoas com doenças incuráveis, pessoas, principalmente também, pessoas contra o regime nazista. Então você fala assim, não foi um grupo só, foram milhares, gente. Milhares de pessoas morreram. A troco do quê? Então vamos continuar. Vou mostrar, essa é a foto de Hitler discursando para um rádio, tá bom? Ele ainda já tinha o famoso bigodinho dele. E ele discursava nas rádios e as pessoas ouviam. Só que tem um porém. Por causa do que estava acontecendo na Alemanha, principalmente, os judeus não podiam ter rádios. Até o rádio, os alemães tiraram dos judeus. Então, vocês já vão vendo o nível. O que acontece? Muitas leis foram criadas para podarem os judeus. Muitas leis foram criadas para tirarem aos poucos os judeus de lojas, de estabelecimentos, de suas casas, restrições. Um judeu não pode casar com um não alemão, ele tem que casar com outro judeu. Um médico judeu não pode atender um ariano, ele tem que atender somente o judeu. Não pode contratar uma empregada com menos de 45 anos alemã. Então, gente, nesse meio tempo, pediram, o que pediram? Ordenaram que todo judeu se identificasse com uma estrela de Davi costurada nas roupas, que é aquela famosa estrela amarela, escrito Jude, né? Pois bem, neste todo interino, a gente tem que lembrar uma coisa. A Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais começou
foi um dos estopins para dar início ao ódio, à perseguição. Não somente a Noite dos Cristais, mas vários outros eventos. Mas a Noite dos Cristais, ela meio que demarca, né? O que aconteceu? A Noite dos Cristais nada mais é do que a invasão de alemães a casas de judeus, lojas, vilas, sinagogas, e destruíram tudo. Gente, destruíram tudo, saquearam as sinagogas, saquearam as casas. Foi assim uma destruição, um caos. Para vocês terem ideia, 30.000 pessoas morreram nessa, pisoteadas pelo ódio. Sinagogas foram destruídas, casas foram destruídas. E o que acontece? Durante esse caminho, na Alemanha, Polônia, Áustria, eu vou entrar na Polônia ainda, mas eu vou falar disso porque é muito importante para vocês entenderem o porquê que eu estou falando da Polônia agora no começo. Dentro principalmente desses países, e aqueles países que, né, algumas pessoas estavam seguindo, fora da Alemanha, o pensamento, mas principalmente dentro da Alemanha, Áustria, Polônia, foram começando a fazer guetos. Tiraram os judeus da região da cidade e enfiaram os judeus dentro de guetos de todas as classes, todas as idades. Ali, o judeu tinha que estudar ali, ele não podia ir para a escola, não podia fazer nada. Ele tinha que ficar preso dentro do gueto. Ou seja, foram minando os judeus dentro desses guetos. E o gueto mais famoso fica na Polônia, que é o gueto de Varsóvia. Ele funcionou durante 3 anos, tá bom? Ele recebeu um número gigantesco de pessoas. Ali teve muita doença, teve muita gente que morreu de fome, de doença, de sujeira, por causa de briga, por causa dos nazistas. Então, foi um caos, gente, foi um verdadeiro caos. Então, você fala assim, mas professora, esse gueto ainda existe? Não. Hitler mandou destruir o gueto inteiro depois de 3 anos. E para piorar, para separar os judeus dos arianos, né? E inclusive na Polônia, eles mandaram fazer muros na entrada do gueto. Gente, você fala assim, complicado, né? E aí, o que acontece? Já nesse meio tempo, já foram começando a criar os campos de concentração. Mas você fala assim, mas aí no título tá de extermínio, porque mais tarde eles virariam de extermínio. Mas até então, eles eram somente de concentração. Aqueles que sobreviveram no gueto de Varsóvia, principalmente, eles foram mandados para os campos de concentração e trabalharam ali de forma escravista, ou seja, eles foram escravos, tá bom? Peço desculpa se eu errar mais alguma coisa, tá, gente? Tô gravando isso direto, sem fazer cortes nem nada. Eu quero fazer uma coisa mais natural pra vocês, tá bom? Essa é uma foto de uma loja, né? Uma loja de... acredito que seja de revelar fotografia, farmácia, assim. Que ela foi destruída durante as Noites dos Cristais. Foram 2 dias, tá? Então, vamos lá. Gente, lembra que eu falei lá atrás como Hitler ascendeu ao poder por causa do povo, daqueles que seguiam ele? Então, Hitler realmente ascendeu ao poder. Ele virou o Führer. E o que acontece? Lembra que eu falei um pouquinho da Polônia? Então, nesse meio período que Hitler ascendeu, ele fez amizade com Benito Mussolini. Benito Mussolini foi um fascista italiano.
entrou no poder italiano e eles dividiram a Polônia. Gente, eles queriam dividir o território polonês. Um pedaço fica para mim, um pedaço fica para você. Inclusive, gente, a Rússia entrou no meio. Aí você fala assim, até a Rússia? Gente, até a Rússia. Mas você fala assim, mas professora, mas a Rússia não era dos aliados? Pois é. Só que antes dela ser dos aliados, elas tinham feito um tratado. Um tratado para poderem ajudar a Alemanha a conquistar a Polônia. Aí você fala assim, mas e aí? Só que 22 semanas depois de que eles fizeram esse tratado, que tava todo mundo, vamos fazer uma aliança, não sei o que, tá lá, né? Vamos aqui virar uma nação única. A Alemanha vai lá e invade a Rússia, gente. Só que tem um detalhe que acho que ninguém lembra. A Alemanha resolveu mandar os soldados para a Rússia no inverno. Gente, quem conhece a história de Napoleão Bonaparte sabe que ele também fez a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Muitos soldados não voltaram porque morreram de frio, gente. Pelo amor de Deus, você vai invadir a Rússia no inverno? No inverno de menos 30, menos 40? Então, né? Mas enfim, o que acontece? Com o Hitler no poder, ele começa a desafiar o Tratado de Versalhes. Ele começa a falar, não, mas a gente precisa mais de armamento. A gente precisa de mais coisas aqui para nós. E o que acontece? Ele começa a fazer por debaixo dos panos armamento, começa a montar um exército, a convocar as pessoas para participar do exército dele. E ele assume uma postura assim, você não vai participar? Então, você vai pro campo de concentração. E de lá, provavelmente, você não vai sair. E, daquela pessoa que fala, não vou. Ela morria. E o que acontece, gente? A Alemanha, ela começa a se expandir para a Áustria. Ela anexou de forma violenta. Não foi pacifista, mas de forma violenta. A Áustria. Aí conquistou a Polônia e a Tchecoslováquia. Tudo ali próximo ali, tá, gente? Virou uma coisa só. Virou um conglomerado da Alemanha. Aí você fala assim, o que acontece? Veio o famoso Terceiro Reich, que seria basicamente um império somente para os arianos. Uma coisa mais pura. Não uma raça impura, como eles falavam dos judeus. O alemão que era casado com uma alemã, e eles tinham filhos, esses filhos eram considerados puros. Essas pessoas eram consideradas puras. Esse era o nível do pensamento, gente. E o que acontece? Nisso tudo, com esse, eu quero a Polônia, eu vou te ajudar, foi por causa dessa invasão na Polônia que estourou a Segunda Guerra Mundial. E isso nós estamos falando em 1939. Gente, então vocês imaginam o caos. As pessoas, os aliados, né, os chefes de Estado dos países aliados, observando a Alemanha lá, fazendo as coisas. Tipo, nossa, tá de boa, né? Não vai acontecer mais nada. Acho que já aprendeu, né? Depois de ter levado tanta surra. E no fim, a Alemanha fez tudo por debaixo dos panos e conseguiu se reerguer de uma maneira onde foi anexado vários países, uma potência foi criada, um ódio foi fomentando ali. E o que acontece, gente? Nós vamos ver no próximo tópico. Bom, quando nós falamos
sobre a Segunda Guerra Mundial, e também na Primeira, é mais na Segunda, nós estamos falando sobre tudo o que aconteceu com os judeus. Eu sei que o tópico desta videoaula é sobre o ódio, mas a gente também precisa muito entender o que aconteceu, como que isso aconteceu, o porquê que isso aconteceu. Gente, o que acontece? Os campos de concentração começaram a brotar do nada, vários. Nós temos um dos mais famosos, que é o Auschwitz. Auschwitz, Treblinka, Sobibor e dentre outros, que eu deixei escrito no blog, tá bom? Porque senão ia ficar muita informação aqui nos slides. Mas eu deixei informando até mesmo o número de mortos nesses campos de concentração. Gente, para vocês terem uma ideia, morreu 1.200.000 judeus em Auschwitz. Aqueles judeus que iam para Auschwitz é basicamente uma sentença condenada. Só que você fala assim, teve judeu que foi expulso da Alemanha, da Polônia, da Áustria, Tchecoslováquia, Rússia, vários lugares? Teve, gente. Só que a Alemanha, ela tinha o território de Madagascar antes. Então, muitos judeus acabaram fugindo para Madagascar. Olha para vocês verem. Os caras começaram a fugir. E é óbvio que eles iam fugir, gente. Pelo amor de Deus, você está sendo perseguido por quem você é, pela sua crença, porque você não queria abrir mão da sua crença. E tem um detalhe que eu não falei aqui lá no começo, que aquela pessoa que tivesse alguma porcentagem de sangue judeu dentro dela, ela era considerada judia e ela passaria por todas as coisas ruins que os judeus passaram. Até nisso. Só que começou a encher de gente os campos de concentração. E com medo, a Alemanha, Hitler e companhia, com medo de que aumentasse cada vez mais, que deixasse a população lotada dentro dos campos de concentração, eles resolveram achar a solução final. O que é essa solução final? São os grupos, né? Junto com os grupos, a solução de matar todos os judeus. Para isso, houve os grupos de extermínio, que é o que nós conhecemos como Einsatzgruppen. Eu não sei falar alemão, tá, gente? E dentro da solução final, existiu o programa da eutanásia. O que é esse programa da eutanásia, gente? São as câmeras de gás. Só que a gente sabe que não foram só as câmeras de gás que os judeus morreram. Inclusive foram de tiros também, tá? E aí, meu povo, você fala assim, nós estamos entrando num patamar do vídeo muito pesado agora. E eu quero dizer, eu vou ler algumas partes sobre as condições de como os judeus estavam nos campos de concentração, tá bom? Já começa que a jornada de trabalho era exaustiva, maus tratos, as condições péssimas de higiene. Muitos judeus acabaram não morrendo da câmara de gás, do incineramento ou de tiro. Acabaram morrendo de doença. Um caso muito famoso é a Anne Frank, né? Ela ficou super famosa, que é o do Diário de Anne Frank. Muita gente ainda acha que ela morreu da câmara de gás. Não, gente, ela morreu de doença, de tifo, tá? Tinha piolho, por isso que eles raspavam a cabeça das pessoas. Execução do nada, como uma forma de tratar isso psicologicamente para afetar. E do nada ele falava, não, vem aqui, e atirava. Começava a atirar nas pessoas, gente. Mandava trocar de roupa no meio do inverno. Aquele inverno... Gente, nós estamos falando de um país na Europa.
tá? O inverno neva. Não é igual aqui no Brasil. Aqui faz um frio, mas aqui é suportável. Agora, lá neva. Então você fala assim: roupas insuficientes, falta de higiene, foram feitos muitos cobaias para a medicina. A medicina avançou em muitas coisas devido a, esse acontecimento infeliz, tá bom? Gente, quando eu fui fui lendo, foi me dando um nó na garganta. Porque a gente vê tanto isso em filmes, documentários, fotos, mas quando você inclusive escuta depoimentos de sobreviventes e você vê na expressão da pessoa, ela contando sobre isso, a pessoa, aquilo entra dentro de você de uma forma que não consegue sair mais. Então vamos lá. Essas foram as principais condições, né, as condições mais famosas. Porém, eu falei um pouco de Auschwitz aqui. Essa famosa frase que está no letreiro, ela diz: o trabalho liberta. A quantidade de gente que deve ter entrado naquele lugar e falado assim: se eu trabalhar, eu vou sair daqui. Eu vou sair vivo. Gente, para milhares não foi assim. Para milhares morreram ali. Milhares de pessoas morreram de tiro, morreram na câmara de gás. Seus corpos eram aqueles que morreram de tiro, ou que morreram de doença, ou de desnutrição, porque a alimentação deles era terrível. Não existia alimentação. Eles ficavam, eram muitas pessoas em um espaço muito pequeno, então se dividia em beliches. Né? Nós temos fotos disso. Se você quiser pesquisar na internet, em livros, você acha essas fotos. São fotos que doem dentro da gente. Dói porque é um negócio assim, você fala, nossa, é fora da realidade. Mas dói tanto quando você descobre que isso aconteceu, não é? E o que acontece? Auschwitz foi conhecido como ainda é e vai ser até o final dos tempos, né? Se isso ocorrer, claro, o maior campo de concentração da história. Gente, as pessoas que saíram dali quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que foi com a rendição da Alemanha, porque houve a invasão dos Estados Unidos, a Inglaterra, inclusive com a ajudinha da Rússia. Olha só, com a ajudinha da Rússia, para ir tomando as cidades, tomando os campos de concentração. E o que acontece? Conforme foram entrando, né, os aliados foram entrando nas cidades de vários países, eles foram libertando o pessoal, libertando o povo desses lugares horríveis, desse lugar que, gente, há relatos até hoje de quem foi para Auschwitz ainda sente aquele cheiro de carne queimada. Gente, faz 77 anos que isso acabou. 77 anos e ainda assim tem pessoas que concordam com esse pensamento. Então vamos voltar. Eu perdi um pouco o foco, mas vamos voltar. Depois que houve a libertação das pessoas dos campos, houve o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que basicamente pegavam generais, soldados, sargentos, chefes de alto escalão, aqueles que eles conseguiram pegar, né, claro, porque a gente tem que lembrar que muitos fugiram.
E eu falei lá no começo da queima dos arquivos. A quantidade de arquivo que deve ter sido queimado, gente, de livros e tudo mais, é fora de cogitação, sabe? É fora da realidade. Porque eles tinham medo de serem pegos, de descobrirem a quantidade de gente que estava ali. Mas, né, foi se queimado e se perdeu. O que nós temos hoje foram que conseguiram salvar, né? E também relatos, testemunhos de pessoas que sobreviveram ali, tá? Então teve gente que foi condenada à morte, teve gente que teve prisão perpétua, teve gente que entrou em condicional. Então, assim, foram muitas ocasiões. E eu quero deixar aqui registrado o seguinte: não é porque acabou que as pessoas que estiveram ali não foram responsabilizadas. Gente, até os dias de hoje, quando acham alguém que esteve neste período, eles levam, essa pessoa é deportada, independente do país que esteja. Se ela estiver fora da Alemanha, ela é deportada para a Alemanha, ela é julgada e condenada pelos seus crimes contra a humanidade. Ou seja, ainda se faz injustiça por aqueles que fizeram essas atrocidades, tá? Bom, tem uma frase que sempre se fala quando fazem uma homenagem às vítimas do Holocausto, ou a Shoah, que é lembrar para nunca esquecer. A gente sempre precisa falar sobre isso. A gente tem que estar sempre batendo nessa mesma tecla, gente. A gente tem que entender que não dá para você ficar quieto. Porque tem pessoas que, mesmo assim, depois, sabendo de tudo o que aconteceu, tem pessoas que ainda concordam com esse tipo de ideia. Ainda tem pessoas que têm um pensamento, que seguem as coisas e filosofias de Hitler. Então, assim, na minha cabeça, agora uma opinião extremamente pessoal, na minha cabeça isso não encaixa. E tem uma frase que eu coloquei no slide, que é de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando você ensina, quando você diz sobre o que aconteceu, você acaba criando dentro do aluno um sentimento de, tipo, não, isso está errado. E não é só dentro da sala de aula, gente, é também dentro de casa. E eu queria, antes de mostrar os livros que eu quero indicar aqui para vocês, deixar aqui neste vídeo uma singela homenagem a um sobrevivente que eu conheci, que é o Sr. Peterakos. Ele faleceu em 2019 e eu tive o prazer e a honra de conviver com ele há poucos anos, mas era uma pessoa assim maravilhosa. Ele era da Hungria, a família dele conseguiu vir para o Brasil, fugir, e os pais dele faleceram aqui e tal. Então, assim, gente, eu tive o prazer de conhecer e ouvir as histórias dele. Você encontra em vários lugares aqui no YouTube, inclusive eu deixei no blog, depoimentos de sobreviventes e tudo mais. Lugares, inclusive, eu deixei no blog para você poder ir visitar. E eu quero mostrar 2 livros. O primeiro, tá até marcado, é esse aqui. Maus, do Art Spiegelman. É um quadrinho, é uma história em quadrinhos, tá, gente? É assim. É uma história em quadrinho que o Art conta a história do pai dele. O pai dele era polonês e sobreviveu a campos de concentração. Vale muito, muito a pena a leitura. Hitler é o gato e os judeus são os ratos. É assim que ele retrata. Outro livro que eu quero que vocês, se vocês tiverem curiosidade, também para ler, é este aqui, que é O Holocausto, do Lawrence Hughes.
É um livro muito bom, com muita informação, muitos detalhes, muitos números. E eu quero dizer aqui mais uma vez que este foi um vídeo extremamente pessoal para mim. É um vídeo onde traz muitas lembranças, mas também quero deixar aqui mais uma vez, lembrar para nunca esquecer. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe nos comentários. Peço desculpas pelos erros, até mesmo erros de dicção. Eu tenho, às vezes, um pensamento muito acelerado, aí a minha fala não acompanha meu pensamento. Às vezes eu engasgo. Mas é isso, gente. Um beijo e até a próxima.